Eu sou Miriam, mãe do Pedro. Pedro tem 5 anos e ele ronca muito quando ele dorme. Pedro, tomar café, meu filho? Ronca como adulto mesmo. Dorme de boca aberta, baba muito. Isso preocupa, né? Principalmente a questão da respiração. Você olha, vê o seu filho dormindo e tem a sensação de que ele não está dormindo bem, que na realidade não está mesmo. Fazendo um curso de credenciamento com a doutora Paulene, ela foi dando as características de uma criança, de um paciente, né, que tem mordida aberta, que dorme de boca aberta, que ronca, ele tem olheiras, cansaço, é um pouco desinquieto, dificuldade para acordar. E eu fui vendo nisso a descrição do meu filho. Ela foi falando e eu fui vendo ele. Foi quando eu me despertei e levei ele ao dentista para fazer essa avaliação com ela. Olha só, o Pedro veio hoje trazer os raios-x dele, né, Pedro? Então, as fotografias, mostrando mais uma vez que o Pedro tem o queixinho um pouquinho para trás, né, Pedro? E trouxe a radiografia que a gente enxerga, olha aqui, Pedro, aqui é onde está o seu nariz, aqui os dentes, e onde passa o arzinho pelo seu nariz, aqui está uma carninha que chama adenoide, que ela tá tão grande que você não está conseguindo respirar direito. Por isso você anda roncando, Pedro. E a gente conversando com a mãe do Pedro, o que a gente identificou? Ele tem um ronco mais que 3 vezes por semana, então é considerado um ronco significativo. Alguns episódios de apneia, né? Acorda à noite sem conseguir respirar direito, isso é visto pela polissonografia. Ele range muito os dentes, então ele acorda muito cansado. Às vezes a criança tem olheiras, tá? Hiperativo, não para quieto, não tem concentração. E algumas crianças a gente tem observado que déficit de atenção e até mesmo a questão de TDAH ou algum outro desafio de concentração. Essa é uma ficha clínica da Health Start de distúrbios respiratórios do sono que a gente avalia a criança na primeira avaliação e a gente sugere, claro, primeira coisa é avaliar com o otorrino. O otorrino vai decidir se ele acha melhor operar, sim ou não. A gente aguarda para depois a gente avaliar a questão do aparelho, né? Que no caso, se a criança tem muito ronco, respiração bucal, ela poderia usar um disjuntor, se ela tem atresia maxilar também. Mas se a criança ela não tem atresia maxilar, como é o caso do Pedro, a mordida dele é praticamente perfeita, tá? E ele ronca e range os dentes, então o que nós vamos indicar para ele? Então, o otorrino preferiu trabalhar o quê? Com medicamentoso e muita limpeza de nariz. E fazer com a fonoaudióloga alguns exercícios para ele ficar de boca fechada, que eu indico muito a bandagem, que ajuda demais as crianças a ficar selando os lábios. Mas o mais importante é um aparelhinho que consiga treinar o novo padrão respiratório para ele. Então, o único aparelho que consegue trabalhar melhora do ronco é o Habit Corrector. Primeiro, porque a criança sela o lábio aqui, que é o selamento labial. Segundo, a linguinha que é mole, que é baixa, ele condiciona a língua para cima. Então, ele vai reeducar a língua nesse estimulador, tá? Ele para de ranger porque ele vai ocluir a mordidinha dele nesse modelinho, ó. Então ele para de ranger e ele joga o queixinho para frente. E isso ajuda muito a melhorar o ronco. Então a tia Pauline já mostrou para ele o aparelhinho Habit Corrector. Segura o aparelhinho pra tia Pauline. Coloca ele sozinho, deixa eu ver se você já dá conta. Nossa, beijou o aparelho e esse movimento aqui, ó, é um estímulo para ele respirar pelo nariz. Abre o bocão pra tia Pauline ver a língua, onde é que tá? A língua dele, ó, no lugar certinho, que é para tonificar a língua e permitir que o queixinho dele cresça e ele respirar melhor. Tudo para respirar melhor pelo nariz. Combinado, Pedro? E aí, Pedro, você ronca?
Sim. E agora, usando o aparelho, diminuiu o ronco? Sim. Sim. E que horas que você usa o aparelho? Na hora que eu vou assistir, na hora que eu vou dormir. Isso mesmo. Coloca aí o aparelho.